Olá, jovens, tudo bom? Estamos aqui novamente para uma resolução de exercício de linguagens formais e autômatos. E o exercício de hoje é o exercício 1.6, letra L, do livro do Zipser, Introdução à Teoria da Computação. E o exercício é: dê diagramas de estados de um FD que reconhecem a linguagem L, e a linguagem L é ômega, de forma que ômega contém um número par de zeros ou contém exatamente dois uns. O alfabeto é 0 e 1. Então vamos lá. A linguagem L é uma linguagem que é fruto da união de duas linguagens. Que linguagens são essas? Eu vou chamar aqui de L1, a primeira linguagem. É todo ômega, de forma que esse ômega contém um número par de zeros. E a linguagem 2, que é outra linguagem, ela é ômega, de forma que ômega contém exatamente dois uns. Então, L ela é formada pela união da linguagem L1 e L2. Qual vai ser a nossa abordagem? Então, vamos construir um FD para a linguagem L1 e também vamos construir um FD para a linguagem L2. Então, vamos lá. O FD que reconhece L1 é este AFD aqui. Então, esse AFD tem dois estados, Q0 e Q1. E qual é o significado de cada um desses estados? Então, o estado Q0 é o estado que representa que até então temos um número par de zeros. E o estado Q1 representa o estado que até então temos um número ímpar de zeros. Se caso a minha computação estiver naquele estado naquele momento. Então, o FD que reconhece L2 é este aqui. E qual é o significado de cada um desses estados? R0, R1, R2 e RF. Então, R0 é um estado que representa até então não li nenhum 1. Posso ter lido vários zeros, mas nenhum 1 até então. Qual é o significado do estado R1? É que até então eu li um único 1. Posso ter lido vários zeros, mas até então eu li um único 1. Qual é o significado do estado R2? Até então li exatamente dois uns. Posso ter lido vários zeros, mas li exatamente dois uns até então. E por fim, qual é o significado do estado RF? Até então eu li mais do que dois uns. Li três uns ou mais. Então, é um estado que a proposta dele é que se eu li mais do que dois uns, eu quero que essa cadeia seja rejeitada. Certamente. Tá? Então, enquanto eu não ler exatamente dois uns, também quero que essa cadeia seja rejeitada. Tudo bem. Aí está a máquina que reconhece a linguagem L2. Então, agora a nossa proposta é construir uma máquina que reconhece a linguagem L a partir de L1 e L2. E como é que nós vamos fazer? Nós vamos construir essa máquina através de uma simulação da execução das duas máquinas ao mesmo tempo. A nossa ideia é simular a execução da máquina 1 e da máquina 2 simultaneamente através de um único AFD. E como vamos fazer isso? Bom, iremos construir um AFD que o seu conjunto de estados será o produto cartesiano dos estados da máquina 1 com os estados da máquina 2. Se na máquina 1 eu tenho Q0 e Q1, e na máquina 2 eu tenho R0, R1, R2, RF, temos dois estados e temos 4 estados na máquina 2. 2 vezes 4, 8, temos 8 estados nessa nova máquina que reconhece L. E a proposta é que cada linha desse diagrama de estados que eu estou propondo representa um estado da máquina 1. E cada coluna desse meu diagrama de estados que eu estou propondo representa um estado
da máquina 2. Então, nossa proposta é simular a execução simultânea da máquina 1 e máquina 2. Então, eu preciso ter o registro de qual é o estado que eu estou no momento depois de ler um determinado símbolo de ambas as máquinas. Então, tudo bem. Então, quem será o meu estado inicial? Bom, o meu estado inicial será Q0, R0. Por que isso acontece? Bom, porque quem é o estado inicial da máquina 1? Q0. Quem é o estado inicial da máquina 2? R0. Se eu quero simular uma execução simultânea dessas duas máquinas, então, quando eu iniciar a execução da mesma cadeia nas duas máquinas, as duas começarão no estado Q0 e R0 simultaneamente. Então, Q0, R0 é o estado inicial da minha máquina que reconhece a linguagem L. Tudo bem. Agora eu quero saber o que acontece quando eu leio 0 estando em Q0, R0. Bom, quando eu ler 0 estando em Q0, R0, esse estado vai para o estado Q1, R0. E por que isso acontece? Porque quando eu estou em Q0, ao ler 0, Q0 vai para Q1. E quando eu estou em R0 na máquina 2, ao ler 0, eu continuo em R0. Então, Q0, R0, ao ler 0, vai para Q1, R0. Isso significa que, simultaneamente, quando eu leio 0, eu quero perceber o que acontece em ambas as máquinas. Então eu vou garantir que essa execução vai acontecer desta forma, de que ao ler 0, as duas máquinas passarão de Q0, R0, e aí eu vou perceber que a execução estará em Q1, R0. Ok. O que acontece quando o Q0, R0 lê 1? Bom, o Q0, R0 lê 1, ele vai para o Q0, R1. Por que isso? Ao ler 1, o Q0 continua no estado Q0, isso na máquina 1. Na máquina 2, o R0 ao ler 1 vai para o estado R1. Então, Q0, R0 ao ler 1 vai para Q0, R1. Ok. Vamos continuar com o próximo estado, Q0, R1. O que acontece quando Q0, R1 lê 0? Bom, Q0, R1 lê 0, ele vai para Q1, R1. Novamente, a gente olha para o diagrama de estados e vê Q0 ao ler 0 vai para Q1 e R1, quando lê 0, permanece em R1. Então, temos Q0, R1 ao ler 0, vai para Q1, R1. Então, agora fica mais fácil a gente compreender esse tipo de construção. Então, Q0, R1 ao ler 1 vai para Q0, R2, justamente porque Q0 ao ler 1 fica em Q1 e R1 ao ler 1 vai para R2. Ok. Q0, R2 ao ler 0 vai para Q1, R2. Justificativa. Q0 ao ler 0 vai para Q1. E R2 ao ler 0 permanece em R2. Q0, R2 ao ler 1 vai para Q0, RF. Por que isso? Q0 ao ler 1 permanece em Q0. R2 ao ler 1 vai para o estado RF. Então, Q1, RF, Q0, perdão, RF, é o estado de destino para quando eu estou em Q0, R2. Ok. Q0, RF ao ler 0 vai para Q1, RF, porque Q0 ao ler 0 vai para Q1, RF ao ler 0 continua em RF. Bom, e por fim, eu tenho Q0, RF ao ler 1 permanece em Q0, RF, porque o Q0 ao ler 1 permanece e o RF, também ao ler 1 permanece.
Então, se eu fizer esse mesmo procedimento que a gente fez para a primeira linha, agora na segunda linha, nós obtemos este diagrama de estados aqui, em que temos todas as transições possíveis, admitindo a execução simultânea dessas duas máquinas. E é necessário levar em conta que essa execução ela é simultânea, mas essa máquina é uma máquina única, tá? Não temos duas máquinas aqui. Temos apenas uma máquina com 8 estados, e essa máquina é um FD que reconhece a linguagem L. Só que ela simula a execução dessas duas máquinas. Mas estamos construindo apenas um FD que reconhece a linguagem L. Então, já temos o conjunto de estados, sabemos que o alfabeto é 0, 1, determinamos a função de transição e temos já o estado inicial, que é Q0, R0. Só falta agora nós determinarmos o conjunto de estados finais. Os estados finais da máquina 1 e 2 são Q0 na máquina 1 e R2 na máquina 2. Bom, estamos realizando a união dessas linguagens. Então, como essa máquina que a gente está construindo, ela simula simultaneamente as duas máquinas, quando é que essa máquina que nós estamos construindo aceitará uma cadeia? Bom, quando pelo menos uma dessas máquinas que nós simulamos simultaneamente aceitar uma cadeia. Então, quais são os estados finais de cada uma dessas máquinas? Bom, na máquina 1, o estado final é Q0. E na máquina 2, o estado final é R2. Então, basta que uma dessas máquinas encerre a sua computação em um estado final para que nós possamos dizer que a nossa máquina que estamos construindo agora aceite a nossa cadeia de entrada. Então, visto que Q0 é o estado final da máquina 1 e R2 é o estado final da máquina 2, então temos que os estados finais da nossa máquina serão todos os estados que contenha Q0 ou contenha R2. Será o estado Q0, R0, Q0, R1, Q0, R2, Q0, RF, Q1, R2. Bom, está aí. Essa é a máquina que reconhece a linguagem L. E se você achou legal esse vídeo, curta, compartilhe, comente e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.